Hoje é 17 de abril de 2025, ponto facultativo, portanto eu não trabalhei hoje, não fui trabalhar hoje, por ser quinta-feira tem doenças ou quinta-feira santa, como preferir. É uma data que referente à Páscoa, que lembra o dia em que Jesus tomou a última ceia com seus discípulos e foi preso antes de ser crucificado. Então a melhor maneira de começar esse vídeo é justamente mostrando o trânsito. Aqui, como hoje é ponto facultativo, o trânsito já não é tão intenso como nos dias úteis, mas mesmo assim você consegue ter uma noção. Eu estou aqui perto entre o Parque São Bento e o Horto Florestal, aqui na zona norte de Sorocaba. Então aqui você consegue ter uma noção de como é o trânsito aqui da cidade onde eu nasci e moro até hoje. Neste vídeo eu falarei especificamente de Sorocaba, que é a cidade onde eu moro, a cidade onde eu nasci. Então eu meterei principalmente a realidade daqui de Sorocaba, ó. Aqui é que eu não consigo dar zoom quando estou gravando no modo selfie, mas aqui você tem uma noção de como é o trânsito de Sorocaba, inclusive numa manhã de ponto facultativo. Nesse momento são 7 horas e 1 minuto, 7h01 da manhã. Aqui nos postos de combustíveis também, ó. Aqui é um posto de combustíveis, também você consegue ter uma noção de como é o trânsito aqui de Sorocaba. Então, como é um vídeo, repito, do trânsito da cidade onde eu nasci, onde eu moro até hoje, a melhor maneira de começar este vídeo é justamente falando do trânsito de Sorocaba. Então na tela final deste vídeo, para que você tenha uma noção de como é o trânsito em outros lugares do Brasil e do mundo, eu deixarei na tela final deste vídeo um vlog da minha última viagem a Brasília. Eu estive em Brasília 2 vezes, uma em novembro de 2023 e a primeira viagem foi em novembro de 2023 e a segunda no carnaval deste ano, no começo de março deste ano, na verdade acho que é entre 28 de fevereiro e 4 de março aproximadamente, durante o carnaval deste ano. Então o primeiro vídeo da tela final é um vlog de minha viagem mais recente a Brasília. Aí deixarei também na tela final 2 playlists. Eu não sei se eu posso colocar 2 playlists, mas eu tentarei colocar as 2 playlists na tela final, que é uma da minha viagem mais recente a Florianópolis, em janeiro deste ano, com 21 vídeos, e uma da minha viagem mais recente à Argentina, com 12 vídeos. Lembrando que a minha primeira viagem à Argentina foi em 2002, deixa eu ver se eu lembro. Acho que foi em 2002. Não, 2002 não, foi 2005, desculpa. Minha primeira viagem à Argentina foi em 2005, quando eu estava em Foz do Iguaçu e atravessei a fronteira até Porto Iguaçu, que é a cidade vizinha, fica do lado argentino. Aí a minha segunda viagem à Argentina foi para Buenos Aires mesmo, onde fica a avenida mais larga do mundo. Pelo menos reivindica ser a avenida mais larga do mundo, onde eu consegui atravessar correndo. Na playlist você consegue ver o vídeo onde eu atravesso a avenida 9 de Julio. Consigo atravessar correndo porque todos os semáforos para os pedestres estão da mesma cor, no caso branco, né? Quando o semáforo lá na Argentina, quando o semáforo é branco, você pode atravessar, para os pedestres no caso. Quando o semáforo fica branco para os pedestres, você pode atravessar, e quando fica vermelho você tem que esperar
a sua vez para os carros passarem. Então, para você ter uma noção de como é o trânsito em outras partes do Brasil e do mundo, assista o vídeo no final aqui, na tela final no vlog o vlog da minha viagem a Brasília, e também as duas playlists, uma da viagem a Florianópolis, que eu fiz em janeiro deste ano, e outra da viagem à Argentina, que eu fiz em julho do ano passado. Aí para você ter uma noção de como é o trânsito em outros lugares fora de Sorocaba, porque é impressionante. Tudo quanto é lugar que eu vou, até mesmo aqui perto, o trânsito é melhor. Parece que até em São Paulo o trânsito é melhor do que aqui. E eu decidi gravar esse vídeo também como uma continuação de um vídeo onde eu falo a respeito dos motivos pelos quais eu não tenho habilitação para dirigir até hoje. Porque aconteceu uma série de coisas na minha vida, inclusive houve um levante muito grande do inimigo. Eu tentei gravar esse vídeo 3 vezes. Houve um levante muito forte do inimigo para impedir que eu gravasse esse vídeo. Na terceira tentativa gravei. Então eu não falei tudo o que eu queria falar nesse vídeo a respeito dos motivos pelos quais eu não tinha habilitação para dirigir, por causa desses problemas para gravar o vídeo. Mas o que eu esqueci de falar naquele vídeo, com certeza eu falarei aqui. Mas primeiro eu quero ler uma reportagem que saiu no jornal Cruzeiro do Sul, que é o principal jornal aqui de Sorocaba, no dia 15 de março de 2025, ou seja, pouco mais de um mês atrás. Aí o título da reportagem, deixa eu até mostrar aqui para você ver que eu não estou mentindo. Número de mortes no trânsito, número de mortes, né? O cara errou aqui. O revisor aqui do Cruzeiro do Sul precisa fazer um curso de revisão, porque ele é muito erro, mas enfim. Número de mortes no trânsito de Sorocaba supera homicídios e delegado alerta: carro não é arma. Então não é uma realidade triste, uma realidade cruel, mas o trânsito no Brasil, não somente no Brasil, mas em várias partes do mundo também, mata mais do que guerras. Então eu creio que o problema do trânsito não é um problema só de Sorocaba, é do Brasil inteiro. Mas aqui em Sorocaba chegou a um nível tão alarmante que Sorocaba já é a cidade com o pior trânsito do estado de São Paulo, com o maior número de mortes em todo o estado de São Paulo, superando até a própria capital, São Paulo. E eu sempre costumo dizer que o trânsito de Sorocaba é um dos piores do mundo, o que não deixa de ser uma verdade. Porque o que você vê aqui de infrações de trânsito, principalmente com relação ao sinal vermelho, seta, né? Os automóveis não dão seta, muitos automóveis não dão seta para conversão à direita ou à esquerda, estacionamento proibido, os motoristas não dão seta. Mas a pior de todas as infrações é com relação ao sinal vermelho, principalmente por parte dos motociclistas. Então, infelizmente, os motociclistas aqui de Sorocaba, a maioria, eu não sei dizer se é a maioria, né? Muitos deles, né? Melhor falar assim, muitos deles, né? Senão algum motociclista pode querer me cancelar, me xingar, enfim. Mas muitos motociclistas, pelo menos pelo que eu tenho visto, a maioria deles, né? Eu não sei se em outras regiões, a ser que em outras regiões da cidade a realidade seja um pouco diferente, mas pelo que eu tenho visto todos os dias, a maioria dos motociclistas parece não ter lei, parece que não segue lei nenhuma, porque eles não conseguem ficar parados no sinal vermelho. As mulheres conseguem, né? As mulheres, muita gente fala mal das mulheres dirigindo, mas as mulheres, elas dirigem muito melhor do que os homens. Tanto que as mulheres motociclistas, elas são muito mais obedientes à legislação de trânsito do que os homens. A maioria das mulheres motociclistas consegue ficar paradas no sinal vermelho, esperar o sinal abrir para depois passar. E outra coisa também que acontece muito, sinal amarelo, né? O semáforo amarelo, ó, por exemplo, aqui tá dando sinal vermelho agora. O sinal vermelho, ó, deixa eu só mostrar para você ao vivo. Agora deu verde, né? Ele passou porque deu verde. Mas na maioria dos casos, o motociclista nem espera o sinal abrir, já vai passando. Ou então
ele não consegue ficar 1 minuto no sinal vermelho, ele já passa. Não tá nem aí. E atravessar o sinal vermelho é infração gravíssima pelo atual Código de Trânsito Brasileiro, que nem lembro que ano que é. Acho que é dos anos 2000 e pouco. Eu lembro que quando eu fiz a habilitação, nos anos 2000, o atual Código de Trânsito já estava em vigor. Então acho que é do final dos anos 90. Acho que já tem mais de 30 anos o atual Código de Trânsito Brasileiro, ou quase 30, não lembro exatamente. Mas já havia sistema de pontuação na carteira. Então, passar o sinal vermelho é infração gravíssima. A multa é muito alta, acho que mais de R$700, 800, não lembro exatamente. Mas mesmo assim, a maioria dos motociclistas aqui de Sorocaba não estão nem aí, eles atravessam mesmo. Não estão nem aí, atravessam o sinal vermelho. Não tem paciência de esperar 1 minuto e já vão atravessando. Poucos são aqueles que obedecem a sinalização, seja qual o horário que for, do dia, da noite. Muitos atravessam o sinal vermelho de madrugada ou tarde da noite com medo de assalto. Mas aí pode ser uma falha das autoridades daqui da cidade também em não colocar os semáforos com amarelo piscando, né, que seria o ideal, a partir das 22 horas deixando o amarelo piscando, principalmente em regiões da cidade onde há mais índices de assaltos, onde a criminalidade reina. Mas mesmo assim, não é desculpa você... Por exemplo, agora são 7h11 da manhã, ó, o sinal tá verde, tudo bem, os automóveis estão passando, beleza. Mas quando o sinal tá vermelho numa descida como essa, é normal, infelizmente é muito comum, principalmente as motos, quando o sinal fica vermelho, as motos passarem. Eu quase já fui atropelado várias vezes. Existe um recurso aqui em Sorocaba chamado faixa viva, que é uma faixa de pedestres com uma pintura vermelha em volta. Ali no caso é faixa normal, é faixa de pedestres normal, que é só o asfalto e as faixas brancas no chão. Ó, aqui os carros pararam. Aqui os carros pararam no sinal vermelho. Mas geralmente quando é moto, ela passa mesmo, não tá nem aí. Na maioria das vezes, pelo menos. Agora a faixa viva é uma faixa vermelha, uma faixa, no caso, onde está essa faixa aqui, por exemplo, essa é uma faixa de pedestres normal. Essa aqui é uma faixa de pedestres normal. Aí a faixa viva, em volta dela está vermelho. Então quando a faixa viva, o certo seria os veículos pararem para o pedestre atravessar. Alguns motoristas já estão educados o suficiente para parar na faixa viva, inclusive alguns até ligam o pisca-alerta, porque se você levar o Código de Trânsito Brasileiro ao pé da letra, o pisca-alerta só pode ser usado quando o carro está parado. Você não pode usar o pisca-alerta quando o carro está em movimento. Mas os motoristas acabaram criando esse código particular, né, fora do Código de Trânsito Brasileiro, para ligar o pisca-alerta quando o carro está em movimento, quando é funeral, né, cortejo fúnebre. E quando o carro está parando, assim, para avisar os motoristas de trás de que ele está fazendo uma parada de emergência, então ele liga o pisca-alerta. Então os carros estão usando o pisca-alerta para avisar os condutores de trás de que tem que parar. Então muitos que param decidem parar antes da faixa viva. Ó, daqui dá para ver uma faixa viva. Eu acho. Aí eu poderia mostrar para vocês como é uma faixa viva. Então muitos motoristas, eles têm que ligar o pisca-alerta para parar da faixa viva, senão o carro que está atrás acaba colidindo na traseira deles. Então eles hoje em dia manter um carro está muito caro. Qualquer pecinha de nada custa uma fortuna. Então os motoristas têm muito medo de um risquinho que seja no carro, de um farolzinho, uma lanterna quebrada, um farol quebrado, porque a manutenção é assustadora. Muitos mecânicos enfiam a faca mesmo, sem dó. E as peças também são muito caras, dependendo do carro, elas têm que ser importadas da montadora de origem do carro, né? Então manter um automóvel hoje em dia está muito caro, o combustível também está caro, o etanol está na faixa de R$4,50,
O etanol, que antigamente era chamado de álcool, né? Mas etanol, hoje em dia chamam de etanol, está na faixa de 4,50 o litro. E a gasolina está na faixa de 6,50, né? Em alguns postos você vê por menos de R$6, mas geralmente é gasolina batizada, como falam, né? Gasolina adulterada. Mas a gasolina original mesmo, autêntica, né? Sem adulteração, está na faixa de 6,50. O diesel está na faixa de R$6 também, porque se o governo permitir que o diesel aumente muito, os caminhoneiros fazem protesto, param, né? Que já tivemos greve dos caminhoneiros no Brasil. Então, quando os caminhoneiros decidem parar, é um transtorno para o país inteiro. Então, para evitar que os caminhoneiros parem, né, façam greve, façam paralisação, aí o governo consegue segurar o preço do diesel, pelo menos, né? Mas a gasolina e o etanol, o governo não consegue mais segurar. Então, como eu estava dizendo, infelizmente em Sorocaba as infrações de trânsito são diárias, são constantes. É muito difícil você ver alguém que obedeça realmente a sinalização de trânsito, principalmente com relação a semáforos, com relação a faixas vivas, com relação a estacionamento, com relação a seta, conversões proibidas, ultrapassagens proibidas, né? Porque ultrapassagem é somente pela direita, não pode ser feito pela esquerda. E sempre antes de mudar de faixa, ó, aqui pelo menos temos 3 faixas, ó. Nós temos 3 faixas e para mudar de faixa sempre tem que dar seta. Aqui, ó, nós temos uma lombada e logo em seguida temos uma faixa viva. Daqui dá para você ver, a faixa viva tem uma pintura em vermelho. Então, para você mudar de faixa, você tem que dar seta. Mas pouca gente obedece isso. Então, eu cheguei ao ponto que eu queria, eu tô aqui na divisa entre Horto Florestal e Jardim São Guilherme. Aqui atrás de mim é o Horto Florestal e aqui já é o Jardim São Guilherme, Avenida Eduardo Frufru Marciano da Silva, que é a principal avenida do Jardim São Guilherme. Então, agora voltemos para a reportagem aqui. Eu tinha visto um banco, eu sempre passo por aqui de ônibus. Última vez, fazia tempo que eu via um banco aqui para sentar, mas eu acho que tiraram o banco. Mas eu quero continuar aqui. Eu tinha lido só o título da reportagem. Agora deixa eu ler a reportagem inteira. Eu acho que tiraram o banco mesmo. Mas vamos aqui no... Isso aqui é uma ciclovia toda zoada, que está sendo usada mais como pista de caminhada do que como ciclovia. Aí tiraram o banco mesmo. Então, a reportagem, como eu já li aqui: número de mortes no trânsito de Sorocaba supera homicídios, delegado alerta, carro não é arma. Só em janeiro, no caso de 2025, foram 11 acidentes fatais em vias urbanas e rodovias da cidade. Redução de casos esbarra na conscientização do motorista, ou seja, os motoristas não têm consciência, não estão nem aí. Eles querem fazer a lei deles, não estão nem aí com os outros, cada um só pensa no próprio umbigo. Achei um banco aqui, só que eu não sei se o banco está sentável, mas vamos lá. Tem 2 bancos, inclusive. Deixa eu ver se eu consigo sentar em um deles pelo menos. Tá todo zoado, todo quebrado, mas vamos lá. Meu único medo é que um escorpião suba para minhas pernas, mas vamos lá. Vamos ler a reportagem aqui. Do Cruzeiro do Sul, né? Repetindo que é a reportagem do Jornal Cruzeiro do Sul, do dia 15 de março de 2025. Tá até o horário aqui, às 20 horas e 22 minutos. Quem que é o autor da reportagem? Deixa eu ver. Não, tá a redação, né? Tá anônimo aqui. O número de mortos no trânsito de Sorocaba está superando os casos de homicídio há alguns anos. Em 2024, por exemplo, houve 133 acidentes fatais nas ruas, avenidas e estradas da cidade, contra 55 homicídios registrados no mesmo período. Diferença de 141,81%. Os dados são do Sistema de Informações Gerenciado dos Sinistros de Trânsito, Infosiga, e da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Só em janeiro deste ano, foram 11 acidentes fatais em vias urbanas e no rodovia de Sorocaba contra 2 homicídios. As autoridades ainda compilam dados de fevereiro. Já estamos em abril, então os dados devem estar alarmantes. No entanto, o Cruzeiro do Sul já noticiou 3 acidentes fatais recentemente. Carro não é arma. As pessoas estão nervosas. Isso gera consequências no trânsito. Temos de baixar este índice que não orgulha ninguém, afirma o delegado titular do 8º Distrito Policial de Sorocaba, Cássio Aparecido Leite.
Recentemente ele comandou uma campanha de mais segurança no trânsito. A conduta é tudo que importa, enfatizo. O grande problema é atingir todos os condutores existentes, carro, moto, caminhão e ônibus. Mais difícil ainda os pedestres. Todos têm de ser conscientizados e isso é trabalhoso. Por isso que fazemos campanhas. A Cássio entende que o poder público deve constantemente estudar as melhores maneiras de gerir suas ruas. É mirar no bolso, que parece que só assim que funciona, aponta o delegado. O próprio delegado dizendo que o motorista só obedece quando leva multa. E é verdade, só que é assim. Se você enche a cidade de radares, principalmente nos semáforos, o pessoal reclama, dizendo que o governo está usando o semáforo para arrecadação, que o governo está roubando, que o governo está indo contra o povo, aí o povo se revolta. Então os governantes têm medo de mexer nesse vespeiro, que é encher a cidade de radares, né? O certo seria isso, né? Infelizmente o povo de Sorocaba é muito mal educado no trânsito. Acho que a pior educação do trânsito aqui do estado de São Paulo é de Sorocaba. O povo aqui é muito mal educado. Por isso que muita gente, quando faz aulas de para habilitação, aulas práticas de direção para habilitação, vão para Votorantim, porque é muito difícil conseguir habilitação aqui em Sorocaba. Os instrutores, os examinadores, enfim, é algo tão... Eu nem quero entrar em detalhes aqui, senão quem pode querer me processar, mas é horrível. A realidade aqui em Sorocaba é tenebrosa com relação à habilitação para o trânsito. Então você tem que... Eu não acho certo, eu particularmente acho errado, né? Eu considero desonesto você ir para outra cidade para tirar habilitação em outra cidade, sendo que você mora... Não é certo, na minha opinião, não é certo tirar habilitação em Votorantim, sendo que você mora em Sorocaba ou em qualquer outra cidade. Você tira habilitação, a lei permite, mas não é honesto. Eu não considero honesto você tirar habilitação em outra cidade, sendo que o certo é você ter habilitação em Sorocaba, mas eu reconheço que é muito difícil, é muito traumático. O processo de habilitação em Sorocaba é muito traumático. Na verdade, no Brasil todo, né? No Brasil todo, a habilitação está cada vez mais difícil, tanto que a última vez que eu tentei tirar habilitação, acho que foi em 2005. Eu não lembro se foi em 2004, 2005, só sei que faz 20 anos aproximadamente que eu tentei tirar habilitação pela última vez. Então é um processo muito traumático, muito caro, está cada vez mais caro, cada vez mais difícil, cada vez mais concorrido, porque a população está crescendo, né? As cidades estão crescendo. Sorocaba no caso de Sorocaba está inchando. Sorocaba já tem quase 800 mil habitantes. Última vez que há uma estimativa de 750 mil habitantes, talvez um pouco menos ou mais, não sei, mas logo Sorocaba chegará facilmente, acho que até, se Jesus não voltar antes, talvez até o final do ano que vem, 2027 mais ou menos, Sorocaba ultrapassará 800 mil habitantes. Então a situação aqui está muito tensa, está muito difícil em todas as áreas da sociedade, mas no caso do trânsito está sendo realmente tenebroso. Mas continuamos aqui a reportagem. Vamos lá. Doutora em Psicologia da Educação, Sônia Schebel Mercado Spart orienta as pessoas a dirigirem com atenção, cautela, sem vingança e procurando diminuir o estresse. Controlar a si mesmo é até mais difícil do que controlar a máquina, carro, moto, caminhão, ônibus, etc. Admite a autora do livro Jovens ao Volante, uma proposta de educação para o trânsito, editado em 2024 pela editora Labrador. Aí, especialista no trânsito, o advogado Renato Campestrini destaca que o artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro basicamente diz tudo que um condutor devidamente habilitado deve fazer para se manter seguro no trânsito. Palavras do Renato, o advogado. O condutor deverá a todo momento conduzir com atenção e cuidados indispensáveis à segurança no trânsito. Essa regra básica minimiza as chances do condutor se envolver em um sinistro, acidente ou incidente de trânsito. E tal regra compreende o respeito ao limite de velocidade, sendo ela um dos principais fatores de risco no trânsito. Explica. Ainda conforme ele, é necessária uma série de atitudes para garantir mais segurança. Não manusear o celular ao conduzir. É por isso que existe aquele negócio para você colar no para-brisa, para você deixar o celular lá, ou no painel, ou no para-brisa. Mas se você tiver que manusear o celular e o seu carro não tiver, né, conectividade Bluetooth, para você
atender o celular enquanto estiver dirigindo, sem tirar a mão no volante, né? Que os carros mais modernos têm isso, né? Você deixa o celular lá quietinho, aí conecta com Bluetooth, né? O painel, você controla o celular pelo volante. O próprio volante tem botões para você atender ligações, encerrar ligações, para você manusear o celular enquanto estiver dirigindo. Aí se você quiser usar a internet quando estiver dirigindo, você tem que usar quando o carro estiver parado, obviamente, ou você dá seta e estaciona o carro para você usar o celular, ou você usa o celular quando estiver parado no semáforo, mas isso rapidamente, né? Enquanto estiver dirigindo, o certo é deixar o celular desligado, ou então deixar no modo avião, sei lá. Mas se você precisar usar o celular quando estiver no trânsito, dê seta, estacione o carro, ou então quando o carro estiver parado no semáforo, use rapidamente o celular, depois volte sua atenção para o trânsito. Inclusive, uma das minhas maiores dificuldades no trânsito é dividir a atenção com várias coisas ao mesmo tempo. Você prestar atenção na pista, na sinalização, nos espelhos retrovisores, atrás de mim, nos lados. Você prestar atenção para ver se não está passando pedestre, para ver se outro carro não está tirando raspando, tirando tinta do seu carro do lado do outro, os chamados pontos cegos, enfim, tem tudo isso. E eu tenho muita dificuldade com relação a isso. Esse é um dos motivos pelos quais, além da questão financeira, da questão do trauma psicológico, outro motivo que me impediu até agora de ter habilitação é a dificuldade de dividir a atenção com várias coisas ao mesmo tempo, né? Em repartir, né? Em fazer várias coisas ao mesmo tempo, sem ficar estressado, sem bugar, né? Porque quando eu fico em uma situação de pressão muito grande, uma pressão psicológica muito grande, eu travo, eu tenho um bloqueio terrível. Deixa eu continuar aqui. Aí o Renato Campestrini falou aqui vamos lá, deixa eu ler de novo aqui o parágrafo. Ainda conforme o Renato Campestrini, é necessária uma série de atitudes para garantir mais segurança. Não manusear o celular ao conduzir, algo que aumenta em 23 vezes o risco do condutor se mover ou causar um sinistro. E respeito ao sinal vermelho no semáforo. Como eu já falei, os motociclistas não estão nem aí com isso. A maioria deles parece que não está nem aí com isso, de parar um sinal vermelho. Parece que sinal vermelho para eles é algo abominável, que eles têm que transgredir, porque faz parte do trabalho deles, entre aspas, né? Que eles não conseguem. É um negócio assim impressionante. Independentemente do horário, né? Parar o sinal vermelho, independentemente do horário, já que as estatísticas estão aí para comprovar que o risco de ser vítima de um delito armado é bem menor do que o de se envolver no sinistro de trânsito. Ou seja, aqueles que passam o sinal vermelho com a justificativa de fugirem de assaltos, com medo de serem assaltados no semáforo, é muito difícil, pelo menos aqui em Sorocaba, por enquanto, é muito difícil isso acontecer. É claro que em São Paulo isso acontece direto, né? Em São Paulo acontece direto, da pessoa parar no semáforo e ser assaltada no semáforo. É muito comum. Em Sorocaba, graças a Deus, ainda não é comum. Pode se tornar comum um dia se Sorocaba crescer demais, né? Se Sorocaba crescer assustadoramente, tiver mais de 1 milhão de habitantes, como Campinas, Guarulhos, por exemplo, aí pode ser que aconteça, mas por enquanto, graças a Deus, ainda não acontece. Uma dica de Renato Campestrini é reduzir a marcha e ao se aproximar do semáforo a luz já estará verde. É o que toda pessoa inteligente faria, né? Lembrando que o trânsito abrange pedestres e ciclistas e que adotar comportamentos seguros é essencial também para esses públicos. E a Sônia Schebel completa: é preciso considerar as outras pessoas no espaço compartilhado da circulação urbana, que chamamos trânsito, como parceiras, isto é, como companheiras de jornada. A mesma coisa do condomínio, né? Quando você mora num condomínio, como é o meu caso, você tem que saber que há outras pessoas morando com você no mesmo lugar. Então você tem que ter empatia. Com o mesmo direito de uso das vias públicas e sujeitas a mesmas situações adversas do percurso, como congestionamentos, alagamentos, vias interrompidas, desvio de pistas, comando policial, dentre outras, e não como adversárias ou inimigas, né? Você tratar as demais pessoas que estão no trânsito como se fossem suas inimigas, né? Que inimigos a serem destruídos, a serem mortos, enfim. Consideradas obstáculos ao seu caminho, simplesmente por estar em sua frente ou ter realizado uma ultrapassagem. Que acontece muito de algumas pessoas, né, quando são ultrapassadas, acabarem roncando o motor, partir para cima da pessoa que está ultrapassando, querer tirar um racha, enfim. É por isso que sou totalmente contra aquela franquia Velozes e Furiosos. É uma franquia abominável, satânica, demoníaca,
Se você assiste Velozes e Furiosos, gosta dessa desgraça, pare de assistir, porque isso é coisa de Satanás. Agora, terminando aqui a reportagem. Mais pessoas no trânsito impactam todos os setores da sociedade: comércio, indústria, serviços, meios de comunicação, escolas, igrejas, instituições de saúde, etc. Prega Sônia Sheba. No entanto, não é um aumento da quantidade de pessoas e de veículos que tornará o trânsito menos seguro e mais perigoso, mas o modo respeitoso, responsável ou não como as pessoas se comportam nesse espaço compartilhado. Observar Tom Rocha, o autor da reportagem é o Tom Rocha, né? O repórter, no caso, é o Tom Rocha. Aí o Infosiga e a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informam aqui os dados do trânsito, comparando com os homicídios. Em 2024, houve 133 mortes no trânsito contra 55 homicídios. Isso só em Sorocaba. Em 2023, houve 91 mortes no trânsito contra 45 homicídios. Em 2022, houve 92 mortes no trânsito contra 40 homicídios. Agora, em 2025, só em janeiro foram 11 acidentes fatais. Se nós levarmos em conta a média, por exemplo, a média, aí tudo indica, se a média for de 11 mortes no trânsito por mês, nós já estamos em abril, agora acho que deve estar em torno de 44. Até o final do ano pode ser que haja 132 mortes no trânsito em Sorocaba, né? Se a média for de 11 por mês. Então a tendência é de que Sorocaba tenha em torno de 132 mortes. Agora pode ser que passe de 150, né? Se não houver uma conscientização, uma educação no trânsito rigorosa, rígida, e principalmente, na minha opinião, isso tem que ser implantado. É uma realidade. Não adianta reclamar, não adianta gritar, espernear, é uma realidade. Infelizmente Sorocaba cresceu demais e temos que apelar para medidas drásticas, como radares em todo quanto é canto da cidade, radar inclusive nos semáforos, já que não é possível fabricar carros, instalar dispositivos nos carros. Por exemplo, se eu fosse prefeito da cidade, eu seria mais radical ainda, que o Código de Trânsito não permite isso, existe uma legislação federal a respeito disso, né? Mas o certo, na minha opinião, seria implantar dispositivos nos carros que travam as rodas dos pneus dos carros assim que o carro, por exemplo, quando dá sinal vermelho, esse dispositivo trava as rodas dos carros e eles não conseguem prosseguir. Aí o dispositivo só destrava a roda do carro quando dá sinal verde. Então, na minha opinião, deveria implantar isso. Um dispositivo que travasse as rodas dos carros quando desse sinal vermelho e só destravaria quando desse sinal verde. Só assim mesmo para o pessoal obedecer, principalmente uma moto. Toda moto deveria ser obrigada a instalar esse dispositivo no carro, senão seria infração gravíssima. Você tem que ser radical mesmo. Na minha opinião, a situação do trânsito, não só em Sorocaba, mas no resto do Brasil, chegou a tal ponto em que é necessário apelar para medidas drásticas mesmo. Mas já que isso não é possível, pelo menos dá para fazer uma licitação para compra de radares, instalar radares em todos os semáforos da cidade. Em Poços de Caldas, por exemplo, Poços de Caldas, parece que todos os semáforos de Poços de Caldas tem câmeras. Então lá ninguém passa sinal vermelho. Então em Poços de Caldas, mesmo numa rua tranquila, sem movimento nenhum, você vê os carros tudo parados no sinal vermelho, mesmo sem passar pedestre, sem passar ninguém, os carros estão paradinhos lá, quietinhos, e só quando dá sinal verde eles continuam. Por quê? Porque todos os semáforos dali tem sinal vermelho, pelo menos no centro da cidade, pelo menos, né? Tem sinal vermelho. Todos os semáforos todos os semáforos têm câmeras, isso, tem radares, tem câmeras. Então lá é muito difícil alguém passar o sinal vermelho. Então, na minha opinião, deveria, já que não é possível instalar um dispositivo nos carros que travasse as rodas dos carros quando o sinal estivesse vermelho, pelo menos deveria colocar câmeras ou radares em todos os semáforos da cidade. Mas eu quero encerrar aqui, para o vídeo não ficar longo demais, lendo um texto bíblico, na Bíblia dos Gedeões mesmo, que está lá em Filipenses capítulo 2, versículos 12 a 16. Porque nós, como cristãos, temos que dar testemunho. Não xingar, não falar palavrão, não agredir as pessoas no trânsito, não ter uma atitude violenta no trânsito, porque um dos ambientes onde o cristão dá mais mau testemunho, né, é o trânsito. É claro que em casa também, né? O testemunho em casa, o cristão se revela quem realmente ele é.
o lugar onde as pessoas se escondem mais atrás de máscaras é na igreja, no templo, né, nos cultos. E onde as pessoas se revelam, mostram quem realmente elas são, geralmente é no lar, junto com os familiares. Mas o trânsito, acho que é pior ainda. O pior ambiente de todos, pelo menos aqui em Sorocaba, onde as pessoas dão pior testemunho é no trânsito. É palavrão, é infração de trânsito, você sair do carro para brigar com alguém, bater em alguém, querer fazer alguma coisa contra alguém, né, jogar o carro para cima de alguém, na raiva, né, você fica com raiva, fica com tanto ódio que joga o carro para cima da pessoa, sai do carro e quer bater no outro motorista, passa o sinal vermelho, estaciona no local proibido, não dá seta antes de virar. Então, mas aqui em Filipenses capítulo 2, versículos 12 a 16, encontramos o seguinte: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas, inclusive dirigir ou pilotar no trânsito da sua cidade, seja ele qual for, mesmo que seja o pior trânsito do mundo, como o de Sorocaba, que é um dos piores trânsitos do mundo. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo, ou seja, quando Jesus voltar, possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Então acho que o dia de Cristo aqui que ele está falando, o dia que ele morrer, o dia que o apóstolo Paulo morresse e encontrasse Cristo após a morte, o dia de Cristo pode ser tanto quando a pessoa morre, né? Quando a pessoa morre em Cristo, né? Morre na presença de Deus e ao abrir os olhos já está no além, no paraíso. Ou então quando Jesus voltar a arrebatar a sua igreja. Então esse vídeo é um assunto muito difícil, muito complicado, mas é necessário. Eu não deixarei minutagem, eu não dividirei esse vídeo em capítulos, porque eu quero que você assista até o final, justamente para que a mensagem desse vídeo impacte a sua vida. Se você é motorista, seja em Sorocaba, em qualquer outro estado do Brasil, do mundo, preste atenção nas suas atitudes, nas suas palavras, porque obedecer a sinalização de trânsito é uma obrigação de todos nós. Mas é injusto, eu sei, pode até ser injusta, mas é para minimizar as ações de pessoas mal intencionadas, pessoas de má índole, que só querem causar o mal para as pessoas, pensam somente em si mesmas, não pensam nos outros. Pessoas que pensam somente no próprio umbigo, no próprio bem-estar, que em nome da pressa, né? O principal argumento que essas pessoas usam é a pressa. Mas muitas vezes é preguiça mesmo, né? Muitas vezes a pessoa passa o sinal vermelho, estaciona no local proibido, não dá seta, faz um monte de barbeiragem no trânsito por pura preguiça. Pressa e preguiça são os dois principais defeitos do motorista sorocabano: pressa e preguiça. Além de, na verdade, negligência, imperícia ou imprudência, né? As três principais causas de acidentes são negligência, imperícia e imprudência. Mas aí podemos acrescentar pressa e preguiça também. Então, não seja motorista negligente, não seja motorista imprudente, não seja motorista imperito, não seja preguiçoso e não seja apressado. Obedeça a sinalização de trânsito, mais injusta que ela pareça ser. E se a prefeitura implantar radares em todos os semáforos da cidade, espalhar radar em tudo quanto é canto, não reclame, porque isso é necessário para controlar o trânsito, que está sendo um dos piores trânsitos do mundo, o trânsito de Sorocaba. Eu creio que a sua cidade pode ser que o trânsito seja pior ainda. Se o trânsito da sua cidade for pior do que o trânsito de Sorocaba, coloque aqui nos comentários. Eu quero ouvir a opinião de vocês a respeito do trânsito da sua cidade, sua respectiva cidade. Se o trânsito da sua cidade for pior do que o trânsito daqui de Sorocaba, coloque aqui nos comentários explicando por que é pior, e até para avisar outras pessoas caso elas queiram ir para sua cidade. Então, se você gostou desse vídeo, se esse vídeo impactou sua vida, se esse vídeo fez diferença na sua vida, curta esse vídeo, compartilhe seus favoritos, inscreva-se no meu canal, manda esse vídeo para uma porção de pessoas, especialmente para aqueles que são barbeiros, para aqueles que
tem que aprender a ter educação no trânsito, se comportar direitinho no trânsito. Até depende se quiser.